Tá? Bora lá. Então a pergunta do Nildo foi a seguinte, sobre as obras que vivifica a fé, né? Que torna a fé viva. É o que Tiago diz, inclusive, lá na sua carta. Ele questiona, amados, a gente precisa entender o seguinte, que Paulo, ele fala muito das obras como sendo insuficientes para a salvação, e é fato. Paulo se refere às obras da lei, que elas não podem salvar mesmo, não tem como. Tá? A lei não salva, as obras não... Eu não tenho capacidade e realização de nada para que isso contribua para a minha salvação. Então, o que Jesus fez na cruz do Calvário foi suficiente. Uma única obra, um único sacrifício completo e suficiente para a minha salvação. Então, eu sou salvo por aquilo que Cristo fez. O que Ele fez é suficiente. Não tenho o que fazer mais, eu não tenho como acrescentar coisa alguma, nada. Eu sou salvo por Cristo, pelo que Ele fez. Eu não tenho condição de contribuir. Agora as obras, elas mostram, né? Oi, tá barulho aí? Ah, é, minha amada. Pronto. Eu já acabei de fechar o microfone aqui, varão. A gente é igual aquele pastor lá que os caras estão pregando, né? Ele vai lá e puxa o terno e desliga. Eu já desligo daqui. Ô, irmã Angélica, mas se quiser falar, tá? Só porque eu tava um ruído aí, eu mesmo daqui coloquei no mudo. Mas fica à vontade, tá, minha amada? Se quiser falar aí. Obrigado, varão, pelo toque. O que acontece? O Tiago, ele vai questionar aquelas pessoas. O que Paulo combate é o chamado legalismo, ou seja, aquelas pessoas que viviam pela lei. Né, que falavam que tinha que observar a lei de Moisés para ser salvo. O que o Tiago combate é o chamado antinomianismo, ou seja, aquelas pessoas que falavam assim, a salvação é pela graça mesmo, né? Salvação é a fé, eu não preciso fazer nada. Então o que Tiago questiona é o seguinte, bom, calma aí, essa fé que você está falando, essa fé que você declara, que não produz nada, é uma fé inoperante semelhante aos demônios, ou a crença dos demônios, porque diz que acredita em Deus, mas não reproduz nada na natureza de Deus. E aí Jesus vai falar, uma árvore é conhecida pelo fruto que ela produz. Então a gente chama de obras não meritórias, mas obras de fé. Essas obras de fé, elas vão acrescentar alguma coisa diante de Deus? Eu vou ser favorecido diante de Deus? Eu vou ser melhor diante de Deus? Eu vou ter crédito com Deus? Deus vai me amar mais por causa daquilo que faço? Não, isso não altera nada nesse sentido. O que eu faço é como resultado de uma natureza que eu tenho, que é uma natureza nova, onde eu amo, perdoo, sou generoso, compassivo, simpático, empático, tenho uma alteridade. Então, assim, as obras que a gente faz é como resultado natural de quem nós somos, filhos de Deus, árvores plantadas em Cristo, na videira verdadeira, que produz fruto naturalmente. Por que faço para ser? Não, eu faço porque sou. Percebam a diferença, amados? A gente não faz para acrescentar. As obras, ela é um resultado natural de um salvo, de um discípulo de Cristo. Eu não posso fazer nada achando que aquilo vai me tornar melhor, mais santo, mais amado por Deus, né? Mais favorecido por Deus, ou melhor do que os meus outros irmãos que não fazem. Porque não é nesse critério que Deus lida com a gente, de ônus e bônus, de mérito e demérito, de crédito e débito. Não é nessa questão. A conta está quitada. Jesus quitou o negócio lá, está consumado, está quitado. A cédula foi rasgada, cravada na cruz. Está tudo certo, está tudo pago as dívidas, né, diante de Deus. Então eu não faço nada para ser melhor. Eu faço porque é natural. Não tem como um discípulo de Cristo não fazer aquilo que é da natureza dele. Não tem como. Agora a pessoa que faz, aí eu oro, e porque eu oro, Deus vai me abençoar. Porque eu oro, Deus vai... Não, irmãos. Não é assim que Deus lida. Então, assim, a fé, ela produz as obras. A fé que não produz obras, essa fé ela está equivocada. Porque fé no entendimento bíblico não é como nós temos muitas vezes. O que a Bíblia entende por fé? E fé e obras, biblicamente falando, elas são inseparáveis. É a gente que acha que pode separar.
na nossa mentalidade, né? Religiosa, ocidental, que a gente pode separar. Não tem como, amados. Porque quando a Bíblia fala de fé e fidelidade são duas palavras que elas são traduzidas do original, pistis. Pistis é a palavra grega lá que está no Novo Testamento, né? Que é traduzido por fé ou por fidelidade. Então, tanto faz a palavra. Por que essa palavra pistis, que é o que está no original, ela pode ser traduzida por fé ou por fidelidade? Como está lá em Gálatas 5:22, por exemplo, né? Amor, gozo, paz, bondade, benignidade, fé. Dependendo da tradução, vai estar fidelidade. Os gregos entendiam que quem era fiel também andava de uma forma fidedigna. Quem tinha fé também era fiel. E quem era fiel é porque tinha fé. O negócio para eles era um óbvio, né? A gente que faz essa dicotomia. Mas assim, o que seria fé biblicamente falando, né? Vou contar uma ilustração rapidinho para ver se a gente entende melhor. Quando a gente está assistindo um jogo, né, de futebol, e aí o cara dá um chute longe e o cara sai correndo. O que ele faz? Ele se joga na bola. Aí não pega a bola saiu tudo, mas ele correu e se jogou na bola. O cara que está narrando diz assim, acreditou na jogada. Ele teve fé na jogada. Né? Ele foi lá e se jogou, correu, se esforçou, fez o máximo, ele creu na jogada, ele teve fé na jogada, ele acreditou na jogada. Então, fé é isso, é você fazer. O cara que tem fé, que acha que a fé pode ser desassociada das obras, é aquele cara que vê a bola, aí ele calcula e diz, rapaz, eu até acredito que dá para pegar essa bola, mas não vou não, vou ficar por aqui. Talvez seja a atitude de alguns de nós aí no futebol. Quando olha assim, é muito esforço, vou correr nada. Eu acredito, mas não vou. Então percebe que não tem como. A fé bíblica, ela é operante. É por isso que Tiago questiona. Essa fé inoperante não é fé, é crença demoníaca. Mostra-me as tuas obras. Melhor, mostra-me a tua fé. Sem as tuas obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então as obras denunciam a fé, né? E a falta de obras também denuncia que uma fé, ela está equivocada. Tranquilo, Nildo? Deu para dar uma clareada aí, mais ou menos? Perfeito, mestre. Toca o barco. Vamos lá, varão. Sola fide, então só a fé, né? Então esse texto de Efésios, capítulo 2, verso 8, 9 e 10, nós falamos, e o Romanos 1,17, que foi o texto áureo, texto de ouro que mudou a vida de Martinho Lutero quando ele leu lá, né? O meu justo viverá pela fé, tá bom? Então o justo de Deus vive pela fé. O terceiro ponto, terceiro pilar, sola gratia, só a graça. Os reformadores reafirmaram a doutrina apostólica de que somos salvos pela graça. A graça é um dom imerecido de Deus a nós. O salário do pecado é a morte. Olha o que diz lá o Romanos 6:23, né? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quem recebe salário? Mereceu, né, irmão? Trabalhou o mês todo, tem que receber salário, né? Não é não? Sim ou não, amados? Então merece. O salário é para quem merece. O cara trabalhou o mês todo, não faltou no serviço, né, Nildo? Cumpriu o horário lá, o saláriozinho está lá no fim do mês. Então o cara merece. O salário do pecado é a morte. O cara trabalhou, merece. Mas o dom gratuito, é gratuito. Não fez nada para merecer. Ele recebeu, é dom, é dádiva, é presente. É isso que a Bíblia diz, que o dom gratuito de Deus é a salvação por Cristo Jesus. O que nós merecemos? Porque tem uns irmãos meio assim, desinformados, equivocados, que eles vão orar a Deus achando-se injustiçado e vai assim, eu só quero o que eu mereço. Se a gente orar assim, a gente está perdido, irmão. Eu só quero, o Senhor só me dá o que eu mereço. Não, jamais. O que nós merecemos é uma coisa só: condenação, inferno, né? Não tem outra coisa. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, suspende o castigo que merecíamos e nos dá a salvação que nós não merecemos. Isso é graça. Isso é a graça de Deus. O que nós merecíamos? Nós merecíamos a condenação, o inferno, a morte. Ponto final. Todo ser humano é merecedor disso.
Mas a graça de Deus, o favor imerecido, anula isso em Cristo Jesus e nos dá gratuitamente a salvação. Como eu falei, o que nós fizemos? O que poderíamos fazer para merecer essa salvação? Nada. O que nós fazemos hoje para merecer alguma bênção de Deus? Porque nós damos dízimo, contribuímos, evangelizamos, vamos para a igreja, oramos muito, jejuamos, lemos Bíblia, ajudamos as pessoas. Será que isso faz com que a gente mereça alguma coisa de Deus? Não. Nós continuamos sendo aquelas pessoas que não merecem. Tudo que Deus faz por nós é por causa e através e a partir de Jesus Cristo e para a glória dele, inclusive. Então, olha só, irmãos, esse é o conceito bíblico que os reformadores trouxeram. Me parece que deve estar tendo uma necessidade aí de reformar de novo algumas coisas, né? Até tomar um golinho d'água agora. Vai ver se molha as palavras, ou se arrefece aqui as palavras quentes. Então, irmão, o que acontece? Só a graça, é por causa da graça, é por meio da graça, é pela graça de Deus e a partir da graça de Deus que nós nos relacionamos com Deus. Eu falei isso ontem numa ministração na igreja aqui pertinho, que quando Deus olha para mim assim, o André, disse assim, eu quero abençoar esse menino. Deus olha, quero abençoar esse menino. Aí Deus olha direito, fala, ele não merece nada. Ele não tem nada que favoreça, nada que me chame a atenção, nada que me faça abençoá-lo. Ele não fez nada que preste. Esse menino assim é pecado do alto da cabeça à planta dos pés. Esse menino, o coração é terrível, né? Jorra tanta coisa ruim aí, a boca é um sepulcro aberto. É o que Paulo vai dizer de nós, seres humanos, irmãos. Não tem conversa diferente para ninguém, não. E Deus olha assim, estou falando na ótica de Deus, na comparação com a natureza e a santidade de Deus. Porque se a gente for comparar na horizontal e humanamente, aí a gente acha uns pior que a gente, né? Meia dúzia assim, pelo menos a gente sabe nos dedos, na mente, fala, isso aqui é pior, isso aqui é pior. Senhor, eu nem sou como esse pecador aqui, viu? Eu nem sou como fulano, nem sou como cicrano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo, não sou como esse pecador. A gente faz isso, não faz esse exercício assim? Mas não é por aí, né, irmão? A gente precisa fazer como Isaías, quando olhar para Deus assim de si. Miserável homem que eu sou, não tem jeito, não vai dar certo, né? Sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, então não sobra ninguém, até que Deus vem e mostra a sua graça e nos abençoa. Então, Deus nos abençoa por causa de Cristo, mas Deus também olha para mim e diz assim, André, rapaz, minha santidade está cobrando a justiça aqui, e a justiça é te fulminar. Vou te fulminar, porque você é pecador, e eu sou santo, eu não posso me relacionar com um pecador igual a você. Aí antes que o raio venha e me parta no meio, Deus olha assim e vê Jesus no meio. Se não vou, descarreguei no meu filho já a minha ira, na cruz do Calvário. Ele levou lá todo o principado e a potestade, então é nele que foi descarregado toda a ira de Deus. Então quando Deus me abençoa, ele vê Cristo. Quando Deus não me amaldiçoa, ele vê Cristo. Então é por causa de Cristo, irmão. A não maldição e a bênção, né? Esse mais ou menos aí seria a ideia da graça. Bora lá, sola Christus, só Cristo, é o 4º pilar da reforma protestante, só Cristo, solus Christus. Os reformadores deitaram por terra a heresia romana que afirmava ser o Papa, o sumo pontífice, né? Ou seja, o supremo mediador. Estribados na doutrina bíblica, reafirmaram que só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. João, capítulo de número 14, verso 6, vai dizer isso, vai declarar isso, né? Jesus é o mediador, Jesus é o sumo pastor, Jesus é o sacerdote eterno, Jesus é o único meio, Jesus é a ponte que liga, Jesus é o caminho aberto, o novo e vivo caminho, Jesus é o véu rasgado, Jesus é aquele que nos introduz nele, ou seja, na Trindade em Deus. É o único e todo suficiente Salvador. Atos, capítulo 4, verso 12. Porque em nenhum outro nome há salvação pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Nem Maria, nem os santos, nem os anjos podem ser nossos intercessores junto a Deus. Isso é usurpação do ofício mediador de Cristo. Então, naqueles tempos lá dos reformadores, os papas, a igreja e algumas pessoas se colocavam como sendo intermediários ou intermediadores, melhor dizendo, entre os homens e Deus. Hoje a gente tem um negócio meio esquisito, algumas pessoas acham que tem pessoas que podem nos levar a Cristo, e precisam desse sacerdote. O evangelho, irmãos, ele não é primeiro que não é uma religião, né? Mas só para a gente entender aqui. Não é a religião de sacerdote. O evangelho é uma proposta de um reino sacerdotal.
Isso quer dizer, né, o que Pedro escreveu lá em 1 Pedro capítulo 2, verso 5 e verso 9, vai dizer: vós como pedras vivas sois edificado casa espiritual, para ofereceres a Deus sacrifício por Jesus Cristo. Verso 9, vós sois geração eleita, sacerdócio santo, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus para anunciar as suas virtudes, né, e tal, aquela coisa toda. Então, um sacerdócio real. Apocalipse capítulo 1, verso 6 ou verso 7, vai dizer que vós são reis e sacerdotes. Então o Evangelho é uma proposta de que todos, sem exceção, diretamente, pessoalmente, sem ninguém para intermediar, se aproxime, se relacione com Deus diretamente. Pode ser o que ora muito, o muito crente, o pouco crente, o crente atrapalhado, o que ora pouco, o jacozão da vida enrolado. Eles têm todos o mesmo acesso diante de Deus. A qualquer momento, em qualquer horário, em qualquer circunstância. Invocou o nome de Deus, Deus está lá pessoalmente para se relacionar com esse cidadão. O Antigo Testamento não era assim, tinha um monte de coisa lá. Tinha que ter um sacerdote mesmo, tinha que ter sacrifício, o dia certo, lugar certo. Era uma burocracia dos infernos. Mas hoje não, amados. O sangue de Cristo, Hebreus capítulo de número 10, versos 19, 20, 21, 22, 23, está escrito isso aí mais ou menos, né? Tendo, pois, irmãos, ousadia pelo sangue de Jesus, pelo novo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Chegamos, pois, com ousadia, com inteireza de coração, tendo a mente purificada. Hebreus capítulo 4, verso de número 14, 15 e 16, vai dizer mais ou menos assim: nós não temos um sacerdote que não pode se compadecer das nossas necessidades, mas um como que em tudo não pecou, sem pecado nenhum. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então o caminho está aberto. Eu invoco Deus. Eu posso estar em pecado, mas se eu com o coração arrependido invocar a Deus, Ele está aqui para se relacionar comigo. Se eu oro muito, eu tenho comunhão com Deus. Se eu oro pouco, fraco, que tem vezes que é assim, né? A gente está lá na montanha-russa e desce lá embaixo. Eu não preciso de um mediador. Eu não estou dizendo que nós não devemos compartilhar com os nossos irmãos as nossas fraquezas. Eu não estou dizendo que eu não devo ter um irmão que eu abro o meu coração para que a gente ore junto e ele me ajude a levar a carga. Não é isso. Eu estou dizendo que qualquer um de nós, irmãos. Tá certo? Quem conhece muito Bíblia, quem conhece pouco Bíblia. Quem ora muito, quem ora pouco. Quem está muito tempo na estrada e quem entrou agora. Todos têm o mesmo acesso a Deus. Então esse negócio aí de que fulano pede oração para ele porque ele tem conexão, banda larga, 5G com Deus, isso é conversa fiada, irmão. Tá certo? O Wi-Fi dele é cheio, o meu é só um pontinho? Não. Isso aí não procede. Então, para encerrar aqui, né, que infelizmente já vai estourar o tempo daqui a pouco, mas eu quero só concluir aqui para não ficar no meio do caminho, pelo menos nesses pontos aqui. O quinto pilar e o último, tá? Só lhe deu glória. Só a Deus a glória. Só lhe deu glória. Só a Deus a glória. Os reformadores enfatizaram, calçados pela verdade, que a glória pertence somente a Deus. Ele não divide sua glória com ninguém. Portanto, toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória. É idolatria, é abominação para Deus. O supremo propósito do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Deus é tanto mais glorificado em nós quando mais nos deleitamos nele. Irmãos, isso é muito perigoso, né? O Papa aceita adoração. Aí você fala assim: André, ainda bem que no nosso meio não tem isso, né? Vou tomar água aqui, ó. Ainda bem que no nosso meio não tem pessoas, né, que aceitam a glória, né? Que aceitam essa bajulação e não aceitam títulos que o colocam acima dos outros, né? Ainda bem que no nosso meio não tem, né? Só tinha lá com o Papa, né? Só ele que... Ah, se fosse, né, amados? A gente tem algo dentro de nós que é um ego, né? Que esse ego gosta de ser alimentado. Então, quando a gente vê aí pessoas sendo ovacionadas, gente sendo colocada em pedestais, ungidos, né? Estrelas, pessoas assim de destaque, a gente fica muito preocupado, porque eu fico pensando, rapaz, Jesus sendo Jesus e tudo que fez, aqueles milagres, aquelas coisas extraordinárias que a gente não vê na vida de ninguém não, umas coisas espantosas assim. Mas é interessante que os textos lá, principalmente nos evangelhos, Jesus, né, em algumas ocasiões tem essa expressão. Quando Jesus realizava um milagre, coisa espantosa, as pessoas falavam assim: nossa, que Deus é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Então Jesus realizava alguma coisa, mas fazia com que essas pessoas reconhecessem Deus e adorassem a Deus.
ele quase que saía de cena, amados. Olha que coisa interessante. Né? Eu acho que eu falei para vocês em aulas atrás que tem um ditado aí que diz assim: o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo do sábio. Os milagres, os feitos, as realizações devem apontar para a glória de Cristo, devem levar as pessoas para adorarem a Cristo. Nós somos meros vasos de barro, pecadores, comedores de feijão, farinha e cuscuz, como era Elias, sujeito às mesmas paixões do que nós, amados. Então é muito perigoso quando as pessoas trazem para si alguma admiração que não lhes pertence e só pertence a Deus. Né? A gente precisa ter muito cuidado, é o que os reformadores combateram também. Então hoje a gente deve ficar muito alerta e essas pessoas deveriam aprender com a história, que a glória só é de Deus. Tudo que a gente fala, faz, deve sempre levar as pessoas a glorificar a Deus, a honrarem a Deus, a louvarem a Deus. Vocês têm uma pergunta fácil e rápida? Tem que ser assim, fácil e rápida. Se tiverem, amados, fique à vontade aí. Ou se quiser deixar lá no Zap, no grupo também, vocês sabem. Tranquilo? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.